Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre as diferenças essenciais entre o comunismo e o socialismo. No Conselheiro Acácio da semana passada, nós trouxemos para vocês as diferenças essenciais entre comunismo, fascismo e nazismo. E nós havíamos afirmado que o socialismo é a porta de entrada para o comunismo. Pois muito bem, hoje nós vamos explicar precisamente isto. Ou seja, o socialismo é a porta de entrada para o comunismo. Muito bem, lembrando o que nós havíamos montado para vocês sobre as diferenças, vou recordá-las. Vamos lembrar que a origem do comunismo, do fascismo e do nazismo, o comunismo tem origem no socialismo marxista. Prestem atenção. O fascismo tem origem no socialismo sindicalista. E o nazismo tem origem no socialismo trabalhista. Percebam vocês que tanto o comunismo, quanto o nazismo, quanto o fascismo têm origem socialista. Portanto, o socialismo aqui é uma palavra-chave, é um conceito-chave. Muito embora nem Marx, nem os seus seguidores tenham até hoje demonstrado cabalmente em que consiste o socialismo. Eles não conseguem demonstrar. Não há nenhuma teoria pronta, há alguns argumentos. Então, isso por si só já é muito curioso. Pois muito bem. O comunismo é uma ideologia monopolizadora com o objetivo de reengenharia social. O socialismo também. O socialismo trabalha praticamente em duas linhas. Na linha de aprovação de leis e um tipo de economia de mercado diferente e fundamentado pela educação gramsciana. Não é? Num outro programa nós falaremos sobre isso. Ele é um partido único? Não. Ele não é um partido único, ele pode ter vários partidos com uma proposta socialista, diferentemente dos partidos comunistas. Embora os partidos comunistas também tenham por hábito se fatiar, mas o socialista não assume uma atitude centralizadora radical, aparentemente. Ele não se identifica com processos ditatoriais, teoricamente. Ele é mais mascarado. Ele tem os monopólios dos meios de coerção, e no sentido de ter polícia, de incitar a formação de polícia e exército? Tem sim, de uma forma disfarçada. Ele tem o monopólio da comunicação pública e social? Tem sim. Ele vai propor o chamado controle da mídia. Eles não usam controle significa censura, eles usam democratização das mídias sociais. Ele vai falar sobre a centralização da economia, a estatização? Vai falar sim, nós vamos mostrar sobre isso. Aí vocês vão entender o que Fernando Henrique Cardoso fez e qual é a proposta do PSDB, quando eles falam que privatizaram o Brasil. Eles têm uma visão messiânica da política? Eles estão à espera de um líder salvador? Nesse aspecto não, eles não são tão abertos em relação a isso. Isso é algo mais camuflado e mais voltado aos regimes, ao sistema comunista, nazista e fascista. Eles têm uma visão dualista do mundo? Tem sim. Existe sempre o Estado e a classe trabalhadora, no caso o povo. Eles falam da redução da diversidade? Evidentemente que falam. Vejam vocês que todo o programa do PSDB, no outro Conselheiro Acácio, nós faremos uma leitura do Estatuto do PSDB, para vocês entenderem. Essa redução dar-se-á pela destruição, pela eliminação do sistema capitalista. Então é preciso entender o que significa isso. O comunismo é o primeiro sistema totalitário do mundo? Não. Vejam vocês que ele é a base, ele é aquilo que está na base de sustentação da proposta do comunismo. O socialismo é um sistema totalitário? Não. Ele é a base daquilo que está na proposta do comunismo, do socialismo, do fascismo e do nazismo. Pois muito bem, ele mata milhões de pessoas, como fizeram os comunistas, os nazistas e os fascistas? Não, ele não mata milhões de pessoas.
num sentido de você promover uma guerra aberta. E nisso reside o grande perigo do socialismo. O que ele faz? Através das chamadas políticas públicas de incentivo social, ele vai permitindo que vai existindo uma criminalização e uma violência cada vez maior na sociedade, e vai colocando a culpa do exacerbamento da violência na sociedade. Não é? Ele vai culpabilizando a sociedade. Essa estratégia de culpabilizar a sociedade pelos níveis de violência vai tirando a obrigação do Estado. Então eles têm outra forma de promover a violência, ela não é uma forma direta, ela é uma forma indireta. Pois muito bem. Então, diante disto, vamos agora passar para uma outra explicação, para que vocês entendam assim rapidamente o funcionamento disso. Vejam vocês que, historicamente, ao longo do século XX, nós falamos que, historicamente, primeiro surgiu o comunismo, depois surgiu o fascismo, o comunismo surge na Rússia, o fascismo surge na Itália e na Espanha, e depois nós temos o nazismo que surge na Alemanha. Mas todos eles são socialistas. Muito bem. O que é o socialismo? Vamos falar assim, como é que ele opera? Já que ele opera de uma forma mais invisível. Hoje o que nós chamamos de socialismo, ele está operando de outra forma. Por exemplo, o socialismo, antes de tudo e sobretudo, é um sistema internacional de controle de governos. Tá? Se vocês observarem, a Europa e mesmo o governo do PT e do PSDB, o que nós chamamos de Unasul, ou o que na Europa foi acontecendo depois da chamada queda do Muro de Berlim. Assumiu pela Europa como um todo uma sequência de partidos socialistas. Inúmeros partidos socialistas tomaram a Europa. Praticamente a Europa inteira, depois da Segunda Guerra e notadamente depois da queda do Muro de Berlim, quem assumiu foram partidos socialistas. O que esses partidos socialistas foram fazendo? Eles foram derrubando as fronteiras nacionais dos países europeus, criaram a comunidade europeia. Dentro dessa comunidade foram criadas uma sequência de acordos internacionais da comunidade europeia com outras comunidades. Pois muito bem, no Brasil, com a nova república, o que aconteceu? A Constituição de 88 permite o avolumamento do Estado. O Estado cada vez mais pode ficar maior. Na Europa isto também aconteceu. Foram sendo criadas políticas, chamadas políticas públicas, as políticas sociais, que hoje já se sabe que são políticas de controle e de comunização da Europa. Não é? Segundo dados da própria ONU, por exemplo, a Suécia em 20 anos será um país de terceiro mundo, exatamente pelas políticas de controle social que foram colocadas. A Suécia hoje é um país praticamente destruído. Né? Você não tem liberdade nenhuma. No Brasil, como é que isso foi feito? A Constituição de 88 é que abre esses precedentes. O governo do Fernando Henrique Cardoso é que instaurou todos os procedimentos socialistas, os grandes procedimentos de socialização da economia brasileira. Dizem que o Fernando Henrique Cardoso fez privatizações. Não, ele não fez. Tanto não fez que a Vale do Rio Doce, por exemplo, quem controla a Vale ainda é o governo brasileiro. O Fernando Henrique fez uma privatização aparente. Ele passou determinadas empresas para o grupo oligárquico nacional e outras empresas ele passou para o controle de sindicatos. Vejam vocês que uma das premissas do socialismo é exatamente a chamada classe trabalhadora. O que é a classe trabalhadora do nazismo, ou do comunismo de uma forma geral, ou do socialismo? Classe trabalhadora para eles é somente a classe que está sujeita a sindicato. Portanto, o povo que não está submetido a nenhum tipo de sindicato não é considerado classe trabalhadora. É preciso entender isso. Os trabalhadores são somente aqueles que estão sujeitos a sindicatos. Ora bolas, no Brasil, quem controla os sindicatos? O PT, o PCdoB. São exatamente os partidos de esquerda. Não é? Então, os sindicatos têm fundos de pensão, movimentam milhões. Não é à toa que o Brasil tem, nenhum país do mundo tem isso, 18 mil sindicatos. 18 mil sindicatos.
Muito bem. Então, as privatizações da época do Fernando Henrique não foram privatizações que implantaram um mercado liberal. Muito pelo contrário. Elas concentraram o poder na mão de uns poucos. Então, vamos ver. O Fernando Henrique Cardoso criou o Mercosul, né, juntamente com o Collor. Essas portas já foram abertas. O Lula e a Dilma intensificaram essas ligações. O que faz o Mercosul? O Mercosul é a ponta do iceberg de um sistema. O capitalismo, o socialismo, aliás, esses países socialistas, eles criam acordos internacionais entre os países, né? Esses acordos internacionais interferem nas soberanias das nações. Isso significa dizer o seguinte, que é sobre a tutela desses acordos internacionais. Então, quando um país socialista está sob perigo, como por exemplo o Brasil agora, nós estamos vendo ameaças do Nicolás Maduro, o presidente da Unasul e o presidente da Venezuela falando que vão puxar os acordos da Unasul, né, para que a Unasul intervenha no procedimento de impeachment que está acontecendo no Brasil. Por que eles podem fazer isso? Porque aqui reside precisamente um gatilho do socialismo. Esses acordos internacionais que são feitos, quando o socialismo é um sistema de ajuda mútua internacional entre países socialistas. Entre países socialistas. Então, através de mecanismos legais, quando um país, teoricamente, está sob conflito, eles podem chamar apoio de outros países. Então, o que está por trás, por exemplo, da Unasul? Os BRICS. Quem são os BRICS? A Rússia e a China. Então, sobre essa perspectiva, pode sim, esses países podem chamar a Rússia e a China para intervirem militarmente no Brasil. Militarmente. Evidentemente que eles não têm condições de fazer isso com tanques, com aviões, etc. Isso seria um escândalo. Mas como é que eles poderiam fazer? Através de armamentos, e estão fazendo. Então eles podem agir de uma outra forma, promovendo sanções internacionais, promovendo uma série de coisas. Então, fundamentalmente, os países socialistas, que são socialistas, eles criaram um mecanismo, um arcabouço legal de movimentação internacional. E esse arcabouço legal passa por cima da soberania dos países, né? Então, isso é algo muito grave. Uma coisa que muito pouco brasileiro sabe o Brasil tem acordos internacionais firmados que, sob determinado argumento de uma crise institucional muito grande, qual é a lei máxima do Brasil? A Constituição Federal. Pois muito bem, existe um acordo internacional firmado do Brasil com a ONU e com todos os países socialistas que o Brasil, sob determinado perigo ou uma catástrofe, como o caso da Zika, por exemplo, o Brasil pode acolher uma legislação internacional. E essa legislação internacional, sobre um determinado argumento, ficaria abaixo da Constituição brasileira. Isso significa que essas legislações podem, abaixo da Constituição brasileira, agir sobre todas as prerrogativas. Isso é o socialismo. Isso é o PSDB. O PT é um partido mais grosseiro, é um partido de viés totalitarista. O PSDB é tão ou mais perigoso que o PT, porque o PSDB faz todos esses acordos em nome de um sistema de ordem social. Ora, muito bem, para finalizar, vamos entender o que o socialismo vai prometer para nós. Eu fiz aqui uma listagem, né? Em primeiro lugar, é preciso entender que o socialismo é um sistema internacional. Diferentemente do comunismo, o socialismo não vai agir localmente. Os países socialistas não têm o menor apreço pela ideia de nação, o menor apreço pela ideia de pátria. Eles são transnacionais. Transnacionais. Toda a estratégia deles é agir entre nações, não é agir para favorecer o sistema da nação. Muito pelo contrário, eles agem e eles criam argumentos para destruir a soberania nacional. Eis o que está em pauta. Então, o socialismo é um sistema internacional. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. O socialismo, como o comunismo, o nazismo e o fascismo, prometem à população um jargão, alguma coisa que eles chamam de justiça social.
Entenda que justiça social é esta lei que eles determinam que é, e não a lei de justiça mesmo. Eles vão criar uma outra justiça e um outro conceito de sociedade. Como é que funciona o socialismo? Né? Para ele funcionar, ele tem que exterminar o capitalismo. Por quê? Porque ele vai passar a ação capitalista para a mão de poucos oligarcas. Então ele vai manter o sistema de mercado aparentemente funcionando, mas esse mercado funcionará na mão de umas poucas pessoas. Então essas poucas pessoas deterão um monopólio de tudo. Né? Von Mises, por exemplo, em 1922, o austríaco Von Mises, no seu livro chamado Socialismo, ele já havia argumentado e mostrado que o socialismo é um sistema que absolutamente não funciona. Ele não tem base de funcionamento. Ele destrói o mundo em pouco tempo. O socialismo tem um sistema centralizado de poder. Tá? Em lugar do livre mercado, então quando se fala que o Fernando Henrique promoveu acordos de livre mercado, isso é uma mentira cabal e absoluta. O socialismo centraliza a atuação do mercado. Ele vai criando esses pequenos oligopólios. Né? Daí o processo de corrupção é fundamental, porque eles elegem determinadas empresas e essas empresas passam a deter o monopólio do mercado, para que a população tenha uma aparência de funcionalidade liberal. Na verdade, isso não existe. Né? O que prevalece no socialismo? No socialismo vai prevalecer a lei do governo. O governo tem autoridade máxima legal, né? E não prevalece o governo da lei, ao contrário de uma república e ao contrário de um capitalismo correto. No capitalismo correto existe a lei. No socialismo não, é o governo que manda. É o governo que faz as leis e todas as leis de mercados têm que obedecer ao governo. Então ele inverte o processo, né? No curso dos anos, no que o socialismo se transforma? O socialismo se transforma na tirania de uma oligarquia. Né? É isso que pode ser visto, por exemplo, com o nacionalsocialismo de Hitler. É isso que aconteceu em Cuba, é isso que aconteceu na Albânia, é isso que aconteceu na Coreia do Norte. Né? Então, o Brasil nunca foi um país capitalista. Nunca foi. O Brasil sempre foi um país patrimonialista. Então, nós não temos sequer noção do que é patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? Fazendo um paralelo rápido para nós concluirmos. Os ricos, as famílias mais ricas dos Estados Unidos fizeram a sua fortuna através do capitalismo. Isso significa que os ricos americanos não dependem do Estado, dos Estados Unidos, para ser rico. Eles fizeram a sua fortuna pelo esforço próprio. Os ricos brasileiros, até hoje, as 15 famílias mais ricas do Brasil fizeram a sua fortuna baseado no sistema patrimonialista. Eles usam de licitações, eles usam de mecanismos legais e vocês vejam que se essas empresas, grandes empresas, como por exemplo as grandes construtoras, não estiverem participando de licitações do governo federal, elas quebram. Isso significa que elas não têm fôlego de capital. É tão simples quanto isso. Os bancos, se o governo brasileiro deixar de incentivar os bancos, os grandes bancos, mesmo os privados, quebram. Isso significa que eles não têm fôlego de mercado. É completamente diferente. Então, no Brasil, nós temos a seguinte condição. Os grandes ricos fizeram a sua fortuna através da tomada do sistema. Eles precisam do Estado para sobreviver. A classe média incentiva grandemente os seus filhos para serem funcionários públicos, portanto precisam do Estado para viver, e a classe baixa atualmente vive de Bolsa Família. Portanto, nós temos as três classes brasileiras que dependem do Estado. Essa é a razão cada vez maior pela qual as propostas sociais vão tendo cada vez mais adesão, porque as três classes brasileiras dependem cada vez mais do Estado. Isso é uma anomalia. Nos Estados Unidos isso não existe em nenhum lugar. E nos outros lugares do mundo também. Só para finalizar, para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, quando o PT fala que está sendo aplicado um golpe contra ele, a revista Forbes soltou o ano passado que 2/3 da elite brasileira apoia o PT. Que os 2/3 são esses? 1/3 é feito pelos banqueiros, um outro terço é feito pelas construtoras. Vejam vocês que isso é precisamente
as empresas, o sistema que está sendo denunciado pela Lava Jato. Não é? Então, assim, a elite brasileira não está dando golpe coisíssima nenhuma. A elite brasileira sempre sustentou o PSDB, sempre sustentou o PMDB e sempre sustentou o PT. Não existe nenhum golpe em curso. Nenhum. Né? E tenham vocês a certeza, o PSDB é um partido muito mais perigoso do que o PT. Porque o PSDB tem um ar de aparente legalidade, um ar de aparente liberalismo. Vamos tomar cuidado com isso. Né? Enfim, esperamos que tenha clareado um pouco mais e até o próximo Conselheiro Acácio.